Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Aranha, sou gerente anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global. É uma honra receber todos vocês aqui hoje, palestrantes e participantes. Nós estamos oficialmente lançando a publicação Imigração Laboral e Compliance do setor de óleo e gás. Ela foi formulada no ano passado, em 2020, numa parceria da Rede Brasil com a Endoc Serviços Especializados, sobre a coordenação do CEO, o senhor João Marques. Essa é a quarta publicação que é resultado dessa parceria. Nós já lançamos em 2016 o Guia de Boas Práticas para o Combate à Corrupção no Mercado de Trabalho Internacional. Em 2018, o Nova Lei de Imigração, Inovação e Riscos Empresariais. E em 2019, o Imigração Laboral e Compliance na América Latina e Caribe. Todas as publicações estão disponíveis no site do Pacto Global das Nações Unidas, na seção Conteúdo e Publicação em diversos idiomas. E devido ao tempo limitado para as exposições e discussões, não teremos espaço para perguntas dos participantes. E para a realização da abertura do evento, sem mais demoras, eu convido o senhor Carlos Pereira, o diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. Carlos, está com você. Ana, muito obrigado. Pessoal, uma satisfação poder estar aqui com vocês. E, na verdade, não vou tomar esses 10 minutos que me deram. Eu entendo que a Ana já fez aí uma introdução com relação à publicação. Eu uso meu tempo mais para fazer agradecimentos a todos e a todas que estão aqui nos painéis, agradecimento a vocês que estão aqui para discutir com a gente esse tema tão importante e, sem dúvida nenhuma, ao meu amigo João, né, que tem sempre nos liderado nessas questões no Pacto Global, né? Incansável em questões de migração e não só isso, outros temas também que ele lidera por meio da sua empresa ou na pessoa física mesmo. Esse tema para a gente é muito relevante, né? E, como vocês sabem, o Pacto Global, desde sempre, desde a sua criação, aliás, desde a sua criação não, vou fazer uma correção aqui, porque, na verdade, o Pacto Global ele nasceu em 2000 com 9 princípios. O 10º princípio, relacionado a questões anticorrupção, a integridade, a compliance, ele nasce, então, em 2004, né? E teve resistência, por incrível que pareça, de alguns países europeus, para a inclusão desse 10º princípio, mas finalmente em 2004, então, ele é estabelecido e de lá para cá muita coisa aconteceu em cima do 10º princípio do Pacto Global, né? Quem conhece o Pacto, a gente fala, tanto que é o único princípio que é conhecido ali pelo seu número, né? Então a gente sempre fala o 10º princípio do Pacto Global, a gente já sabe de que trata desses temas que, enfim, de alguma maneira a gente vai trabalhar aqui hoje também. E temos ali, aqui no Brasil, então, desde então, a gente vem trabalhando com o tema mais fortemente a partir de 2013, quando a gente estabeleceu o que a gente chamava de Grupo Temático Anticorrupção, e hoje a gente chama de Plataforma de Ação Anticorrupção, né? Anticorrupção é um nome que talvez não faça jus a tudo que trabalha, né? Porque, na verdade, é uma questão mais ampla de integridade, compliance, por consequência, e quem nos lidera hoje é a Camila, então quero agradecer também a presença dela. Obrigado, Camila, que nos lidera aí fortemente no tema, e a Ana, sem dúvida nenhuma, que é a grande especialista do Pacto nesse tema e, de fato, uma sumidade não só no Brasil, mas eu diria no mundo, né? Então é isso que eu queria só desejar um ótimo evento a todas e a todos e falar que o Pacto Global está aqui para o que vocês precisarem, não só nesse tema, mas nos outros temas. A gente sabe que esse momento de pandemia intensifica ainda mais a necessidade do Pacto Global. E quando eu digo do Pacto Global, o Pacto Global nada mais é que uma rede de organizações, principalmente empresas, que buscam, então, promover um impacto positivo na sociedade. Então é isso. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Carlos, pelas palavras. Eu vou chamar agora o senhor João Marques, CEO da Endoc, coordenador da publicação.
sócio fundador da HRS Relocation, criador do PAR, Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, para fazer a exposição da publicação que estamos lançando. A palavra está com você, João. Boa tarde a todos. É um privilégio poder estar aqui com vocês. Essa quarta publicação é uma honra para mim poder estar presente. Gostaria de, sempre que possível, como nós temos um público de grandes companhias, deem uma olhada nessas publicações, elas estão disponíveis no mínimo em 3 idiomas. Isso é relevante porque nós somos um país em mudança. Eu agradeço a oportunidade e a confiança do Pacto Global, desde o início, quando fizemos a primeira publicação, e podemos trazer conteúdo para que o tema seja adotado pelas empresas e boas práticas nunca faz mal para ninguém, sempre é saudável e evita dores de cabeça e custos maiores. Pode passar, por favor, Daniel. Aqui nós temos uma mensagem do Pacto Global, do Rodolfo e do Carlo, um capítulo das ações coletivas de anticorrupção com a Ana Carracedo e a Ana Aranha. Pode passar. Eu vou fazer muito rapidamente, porque nós temos tanto conteúdo hoje que vocês vão gostar. Nós temos um capítulo da Casa Civil do Hugo Marcato sobre os programas de investimento, as parcerias. A Renata Isfer, secretária de Óleo e Gás, hoje empreendedora, né, deixou a sequência pública para se tornar uma empresária. Dr. André Furquim, que hoje vai estar conosco, ele é o coordenador da Polícia Federal, antigamente estava no Ministério da Justiça. Todas as publicações têm sempre um capítulo da Acnur. O tema refúgio, a questão humanitária, faz parte também da nossa agenda, como disse muito bem o Carlos. Isso para nós é importante, porque nós temos que também pensar no próximo. O IBP e a Bespetro sempre nos honrando com seus capítulos. Pode passar. A BRH, LID, China e Cinza nos trouxeram um capítulo sobre segurança jurídica, a questão da segurança legal das informações, e a BRH, a importância do envolvimento dos RHs nas mudanças e na inovação que o Brasil tem passado na área de imigração. Pode passar. Siemens, o André Clark, nos trouxe um capítulo da janela de oportunidade para a atração de talentos e também a exportação de talentos. O Reinaldo Goto, nosso antigo coordenador de anticorrupção, nossa referência, em que eu presto uma homenagem especial, porque ele sempre foi um grande incentivador do tema da anticorrupção, da integridade. Então, desde a primeira publicação, quando apresentamos, ele falou, para a integridade, vamos em frente. Temos um capítulo trabalhista do Escritório Pinheiro Neto, do Luiz Mendes, que estará conosco hoje, junto com o Rodrigo Tostes. A questão da tax equalization e impostos corporativos de pessoa física, PPIC. Notem que foi abrangido toda a questão dos riscos e das obrigações, direitos e obrigações. Isso é importante para que os senhores fiquem sabendo como se movimentar dentro do princípio legal, não trazendo riscos. Pode passar. Aqui o time da Indoc, a Tatiana, a Suzana e o Paulo escreveram todas as regras imigratórias de óleo e gás, suas recomendações. A Natália, que vai ser mãe da Larissa daqui a 2 meses, nos trouxe o capítulo da importância da interculturalidade entre as pessoas e no ambiente de negócio. O Adir, que está conosco, sabe o quanto isso é importante, a interculturalidade bem entendida para melhor produtividade e não perca empresarial. Pode passar. E teremos hoje encerramento de um evento, de um case com a Carolina Rojas, junto com a Soelma e o Luiz Mendes, um case que será internacional, falando da pós-Covid e as recomendações de integridade. Vai ser um case muito, muito interessante, porque são pessoas altamente qualificadas. Eu tenho certeza que quem assistir vai trazer muito conteúdo para o seu conhecimento. Pode passar.
Aqui estão as 3 publicações, imigração. A nova lei de imigração ela está em 7 idiomas. Por que tantos idiomas? Que é para todas as matrizes no exterior entender que o Brasil melhorou, inovou e criou processos efetivamente dinâmicos, processos importantes que nós precisamos apenas nos atualizarmos para cumprir. Regras nos levam à mudança, a mudança nos leva ao crescimento. Isso é importante nós entendermos. E o Guia Latinoamérica e Caribe, que foi lançado ano passado, também está português, inglês e mandarim. Olha, eu agradeço muito, foi uma fala rápida, porque realmente nós vamos agora desfrutar dessa oportunidade de um evento como esse. Carlos, agradeço muito a confiança e lembro a vocês que o Pacto Global tem muitos temas importantes na Agenda 2030 que nós não podemos, como empresário, como cidadãos, ficar de fora, porque será passos que nós precisamos dar à frente, para nós e para os nossos queridos no futuro, nossos filhos, nossos netos e esses cidadãos que aqui estão esperando ações da parte daqueles que podem começar as ações para depois outros poderem aderir e seguir. Muito obrigado e vamos seguir com o evento. Muitíssimo obrigada, João, pela apresentação da publicação. Fica aqui o convite, já coloquei no chat também, mas para todo mundo conhecer esta publicação e também as outras publicações que já foram feitas nessa parceria Rede Brasil e Endop. E nesse momento, daremos início ao case Cenários da Indústria de Óleo e Gás Atual e Pós-Covid, sob a mediação da atual coordenadora da Plataforma contra a Corrupção, senhora Camila Gualda Sampaio Araújo, que é coordenadora e diretora de Governança, Riscos e Conformidades da Eletrobras. Camila, a palavra está com você. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Obrigada, João, pela oportunidade, ao Carlos também, por poder estar aqui com vocês hoje. É uma honra para mim mediar um painel com representantes tão importantes e tão engajados nesse processo aí de imigração e preocupados com aspectos de integridade, como o Carlos mencionou, é uma coisa maior até do que combate à corrupção, mas é o fazer o certo, né? E, então, para mim é uma honra muito grande. A gente tem um painel aí de uns 20, 25 minutos. Eu espero aproveitar esse tempo para extrair o máximo dos nossos panelistas. Em linhas gerais, né, as empresas de óleo e gás seguramente têm se preparado para atingir a Agenda 2030, em especial se comprometer com a agenda de integridade, que é o grande foco que a gente está dando nessa conversa de hoje. O Pacto Global, ele contribui com o setor em termos de avanço da Agenda 2030 e o atingimento do desenvolvimento sustentável. E a publicação que a gente está lançando hoje tem por objetivo divulgar justamente as regras imigratórias laborais específicas do setor e informações sobre compliance, né, de forma a contribuir com a retomada e o crescimento dos negócios, que é o que a gente mais espera no cenário pós-Covid, né? Que eu já trato como alguma coisa do passado. Se Deus quiser, isso vai se tornar uma coisa do passado muito em breve, né? Eu vou apresentar os meus convidados aqui para esse debate. Eu vou apresentar cada um, vou pedir que cada um faça uma auto-apresentação aí de no máximo 5 minutos, colocando um pouquinho da sua experiência e da sua função atualmente. Então, vou começar com as meninas, né? Com a Cristina Duarte Pinho, tá? É uma das nossas panelistas. Ela é diretora executiva corporativa do IBP, né, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, e presidente do conselho do Instituto Luiza Pinho Sartori há 6 anos. Atuou na Petrobras por 31 anos como executiva da indústria de upstream de óleo e gás e em cargos de produção offshore, operações submarinas, logística e contratos de serviços. Também foi presidente da Petrobras Logística. Em 2018 para 2019, trabalhou como subsecretária de Petróleo, Gás e Energia do Estado do Rio de Janeiro. É membro certificado de conselho pelo IBGC e vice-presidente do Comitê de Diversidade de Gênero do IBP e membro independente do Conselho da Ocean. Cristina está com a gente, quer falar uns 5 minutinhos?
A Cristina ainda não chegou. Ela não chegou? Eu não Ainda consegui não, tá tendo, mapear ela aqui. não tem problema, tá tendo um problema com Então, eu vou passar para o Adir, que é o nosso segundo panelista. Adir, que está aqui comigo, estou vendo ele aqui. Adir é vice-presidente da Baker Hughes do Brasil, além de vice-presidente Latam de equipamentos para campos petrolíferos. Foi líder executivo submarino de perfuração América Latina na GE Oil and Gas. Vice-presidente de serviços petrotécnicos da Schlumberger e coordenador de marketing de lubrificantes do Brasil na ExxonMobil. Adir, muito obrigada, por favor, sua apresentação. Obrigado, Camila. Eu queria começar agradecendo o convite, né? É uma honra estar aqui participando de um fórum tão relevante, representando aqui a Abespetro. Além das posições que você mencionou que eu ocupei na minha carreira profissional, né? Hoje eu sou vice-presidente da Baker Hughes para o Brasil, mas eu estou aqui convidado representando a Abespetro. A Abespetro é a Associação das Empresas de Bens e Serviços, né, da área de exploração e produção. Nós somos uma associação que temos 49 associadas. Nós dizemos que somos as empresas do primeiro elo da cadeia, e boa parte dos bens e serviços que são oferecidos, né, para desenvolvimento desse setor tão relevante para a economia mundial passam pelas associadas da Abespetro, né? Então, nós temos um papel de grande relevância em parceria com as operadoras, né, para poder gerar a energia tão necessária, né, no mundo em que nós vivemos. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o momento atual, né, sobre a transição energética, né, sobre o papel das energias renováveis, como é que nós indústria, né, estamos nos ajustando, nos adequando, esse novo mapa mundial, esse novo cenário mundial de energia. E eu espero estar podendo contribuir aqui com algumas informações relevantes, desmistificar alguns temas, né? E lembrando sempre lá do ministro da Arábia Saudita, em um determinado momento, falou que a era da pedra não acabou por falta de pedra, né? Então, a gente está passando por um momento de vários questionamentos e eu acho que é muito importante a gente tirar conclusões, fazer reflexões baseadas em dados. Acho que os dados são muito relevantes, né? O mundo ainda precisa de muita energia para sustentar toda essa população, né? Tem uma quantidade enorme de pessoas que ainda não têm acesso à eletricidade, à energia, né? E a gente tem que saber fazer essa transição de uma forma responsável, né, socialmente, economicamente. Então, eu espero aqui poder contribuir com alguns temas que sejam interessantes a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Adir. Vou aproveitar, então, agora que a Cristina conseguiu se unir a nós. Cristina, fiz já uma breve apresentação do seu currículo. Queria que você falasse aí uns 5 minutinhos sobre você e a participação nessa iniciativa, por favor. Boa tarde a todos. Desculpe o atraso. Mas, estou muito contente de estar podendo falar aqui, né, em nome da indústria de óleo e gás, também em nome da diversidade, que hoje é uma coisa tão importante na agenda das empresas, né, a agenda ESG, Environmental, Social and Governance, que hoje tem sido tão solicitada pela sociedade, exigida pelos investidores, de forma que isso realmente tenha uma importância grande no planejamento estratégico, na matriz de risco das empresas. Eu sou diretora executiva corporativa do IBP e lá nós temos, então, uma comissão de sustentabilidade e mudanças climáticas, da qual eu tenho orgulho de ser coordenadora, e temos também um comitê de diversidade de gênero e racial, da qual eu sou a vice-coordenadora. E nesse comitê, então, a nossa intenção, o nosso objetivo é justamente a gente acelerar a agregação de mais mulheres em níveis altos da nossa indústria de óleo e gás. A indústria de óleo e gás, quando comparada com outras indústrias, ainda tem muito poucas mulheres nos seus altos níveis gerenciais. É uma das mais baixas indústrias ainda que tem mulheres. E existem uma série de razões para isso,
e essas razões a gente vem discutindo bastante quais empresas que fazem parte desse comitê. Então, hoje aqui, a gente está falando sobre esse mundo óleo e gás pós-Covid, como é que a gente tem é uma indústria extremamente resiliente, que vem sofrendo baques aí desde 2014, com quedas expressivas do Brent, mas que assim mesmo vem se mostrando pujante na medida em que hoje contribui fortemente, por exemplo, para as exportações de petróleo do país. E durante esse período de pandemia respondeu de uma maneira muito precisa e positiva no aumento da produção de petróleo no Brasil e das exportações, principalmente para a China. E isso foi muito positivo, manteve toda a cadeia operacional, apesar das reduções expressivas que nós tivemos no caso de derivados, né? de consumo de derivados. Isso causou uma redução muito grande nas receitas das empresas distribuidoras, que agora que estão se recuperando, à exceção, obviamente, do QAV, que não conseguiu se recuperar ainda, porque as viagens aéreas não acontecem. De qualquer maneira, para a nossa indústria no país e para todas as indústrias, o foco tem que ser realmente a vacinação em massa, para que a gente possa voltar a ter o desenvolvimento econômico. E voltando muito rapidamente aqui para a responsabilidade social e do meio ambiente da nossa indústria, eu só quero lembrar que essa mesma indústria que produz combustível fóssil cuja necessidade ainda na sociedade brasileira é muito importante, principalmente com a produção do gás natural como combustível de transição, é a mesma indústria que tem a responsabilidade de agir e de pensar, inovar com tecnologia para descarbonizar a sua cadeia. Então, com isso, eu dou aqui minha colaboração aqui para a gente poder iniciar esse painel. Obrigada. Obrigada, Cristina. Eu vou aproveitar, então, vou direcionar a primeira pergunta para você, já que você trouxe o tema de ESG, responsabilidade social, principalmente, né? E a nossa cartilha, essa cartilha que a gente está lançando hoje, ela trata de um tema que é atinente às questões de responsabilidade social. Como que você entende que a publicação lançada pode auxiliar o setor de óleo e gás, na promoção da responsabilidade social, da integridade, né? E de todos esses componentes do fazer certo hoje em dia? Então, hoje as empresas todas, né, e a indústria de óleo e gás não é diferente das outras, elas estão procurando agregar à sua missão um propósito. E nesse propósito, você tem que realmente mostrar para a sociedade que você está disposto a fazer uma grande transformação da sociedade com o seu produto, com a sua cadeia. Então, tudo isso se conecta muito fortemente com a agenda S do ESG. Então, a indústria de óleo e gás ela já vinha trabalhando muito fortemente com as localidades onde ela atua. Então, se você tem lá uma transportadora de dutos de gás que passa por determinada região, essa transportadora ela vai trabalhar naquela região ali para que aquela comunidade tenha os benefícios de ter aquele duto ali, aquela atividade econômica ali próxima, e assim todas as outras. Só que isso ganhou uma dimensão maior na medida em que as empresas começaram a repensar que na sua missão não era só a de fortalecer o stakeholder, ou fortalecer o acionista, ou buscar só o lucro. Na medida em que essas empresas começaram a pensar e a sociedade começou a exigir que elas tivessem mais do que uma missão, um propósito, aí elas começaram a enxergar o quanto que elas podem realmente contribuir. E a pandemia ela veio ressaltar ainda mais esse papel das empresas, seja de óleo e gás ou de qualquer uma, porque a pandemia demonstrou na nossa sociedade esse gap imenso socioeconômico que existia, mas que agora ficou escancarado e também piorou tremendamente. Então, eu acredito que realmente agora essas empresas e a nossa indústria têm que discutir isso mais profundamente e saber como que nós poderemos
contribuir fortemente para reduzir esse gap no tempo mais curto possível. É um gap socioeconômico, é um gap educacional, é um gap que eu tenho certeza que essa indústria pode contribuir bastante para a redução nos próximos anos. Muito bom, obrigada, Cristina. Eu concordo contigo, a gente tem que reduzir o gap no mínimo espaço de tempo que a gente puder, né? É o grande desafio que a gente enfrenta hoje. E aí eu acho que levando, então, na busca, né, por eliminação desse gap, eu vou direcionar uma pergunta aqui para o Adir. Como é que você enxerga que o Pacto Global pode ajudar a buscar justamente cobrir esse gap, esse desafio, né? Como é que a gente, junto com o setor de óleo e gás, a gente pode apoiar na busca por eliminar essas diferenças, essas dificuldades que a gente enfrenta hoje? Então, Camila, eu acho que o Pacto Global ele tem uma relevância extremamente importante para reduzir esses gaps, né? E a gente está falando aí de uma quantidade gigantesca de pessoas que não têm acesso à eletricidade. Infelizmente, essa é uma realidade no mundo atual, né? Quando a gente pensa em como vai ser o futuro, né, energético do nosso planeta, tem uma série de variáveis que são levadas em consideração, né? Você tem a questão do fator econômico, né, questões políticas e sociais, questão de oferta e demanda, né, regulamentação, né, ela exerce um papel importante para fomentar novas fontes de energia, né, incentivos, né. Existem, infelizmente, as disputas geopolíticas que também têm um peso muito grande nessa questão, e cada vez mais a gente vê uma sociedade mais consciente, né, questionando, né, a questão do meio ambiente. As pressões ambientais elas são mais relevantes, mais fortes, né, e as pessoas começam a contrabalancear, né, o benefício que as energias trazem versus o bem-estar social, o bem-estar do nosso planeta, né? Mas a gente não pode esquecer das demandas que existem. Você tem realidades diferentes em partes diferentes do planeta, né? Países do primeiro mundo, eles hoje têm uma agenda que ela está muito mais avançada que outros países que ainda não atingem as necessidades básicas de energia que o planeta necessita, né? Só para ter uma ideia, nos últimos 30 anos, a demanda de eletricidade no planeta ela aumentou em 2 vezes. Nos próximos 15 anos, essa demanda vai duplicar novamente, né? Ou seja, da onde vai vir essa energia, né? Para poder gerar eletricidade para essa demanda global, é estimado que vão ser necessários 14 trilhões de dólares de investimentos, sendo que a economia global ela gira em torno de 130 trilhões de dólares. Lógico que depende do momento, agora com a Covid e tudo mais, né? Então, a gente tem que ter alguns dados em perspectiva para entender, né, de que forma a gente vai reduzir as diferenças sociais, né? As diferenças sociais vão reduzir quando as pessoas tiverem acesso, né, à energia. A energia vai trazer uma série de outros benefícios que vão estar associados à geração de alimentos, né, a poder prover educação para as populações mais carentes, né? Então, por exemplo, a Índia, que é um país extremamente populoso, né, de 2010 a 2030, a expectativa é que aumente a demanda de energia em 5 vezes. É uma quantidade brutal, né, de energia que vai ser necessária. Hoje se estima que 1,6 bilhões de pessoas no planeta não têm acesso à eletricidade. E mais de 2 bilhões têm acesso, mas acesso restrito. Ou seja, são realidades bem diferentes. Quando a gente olha, a gente fala em transição energética, você tem países que vivem momentos distintos. Vamos pegar alguns exemplos de matriz energética. Os Estados Unidos é o segundo maior consumidor de carvão do planeta. 45% da matriz energética dos Estados Unidos é oriunda do carvão, né? 23% é gás natural. 15% é petróleo. Apesar de ser um país que consome enormemente petróleo, somente 15% da matriz energética dos Estados Unidos vem do petróleo. A Europa, 25%, apesar de tudo, ainda vem do carvão.
mas já tem uma distribuição mais homogênea, 25% de gás, hidroelétrica vem 15%. Né? Você pega o Japão, 28% é carvão, 28% é nuclear. Né? Petróleo representa 8% no Japão. A China, 80% da energia vem do carvão. É o primeiro consumidor mundial. A Índia, 69% da demanda de energia vem do carvão, é o terceiro maior consumidor. E o Brasil? Baseado nos dados, né, do Ministério de Energia, né, 2019, a matriz energética do Brasil, 39% vem do óleo. Né? Daqui a 10 anos, em 2029, 37%, ou seja, a matriz energética do Brasil vai permanecer com uma predominância muito forte de óleo ainda. Né? Gás, entre 7% e 8%, não vai oscilar muito essa demanda. Hidro no Brasil, 18%, para 2029 vai para 20%. E outras energias no Brasil, entre 5% e 6% de energia vem de outras fontes. Então, é lógico que o planeta todo quer caminhar para um mundo de energias 100% renováveis, mas elas hoje, infelizmente, ainda não são uma realidade que permitam que a gente sobreviva sem a existência da geração de energia de hidrocarboneto. O que a gente tem que fazer é, com tecnologia, aumentar a eficiência, reduzir a emissão e surfar o crescimento exponencial das energias renováveis. O carvão, por exemplo, representa 40% da eletricidade do planeta hoje. Né? Com a introdução de novas tecnologias, se reduziu em torno de 40% a emissão de CO2, né, com carvão. Tá? E a questão do sequestro e captura de CO2, ela é uma realidade? Ela está se tornando uma realidade, mas ainda é muito caro e complexo. Né? Ainda não se vislumbra o sequestro e a emissão de carbono como uma solução de larga escala. Estima-se que isso vai gerar um aumento de 80% a 100% no custo, no preço da eletricidade, se a gente fizer uso disso em larga escala. Então, ainda temos um caminho longo a evoluir nesse sentido. Né? Energia nuclear representa 15% da eletricidade mundial, né? Do consumo de eletricidade mundial. E isso vem crescendo pelo aumento de eficiência energética, de novo, novas tecnologias. A eficiência energética de 55% na energia nuclear passou para 90%. Né? O lixo nuclear, que sempre foi uma grande preocupação, hoje ele é reprocessado e reutilizado. Né? E ele gera muito menos lixo, infinitamente menor quantidade de lixo do que a emissão de CO2, por exemplo. Né? Então, assim, tem alguns mitos que existem que, às vezes, as pessoas não se baseiam em alguns dados. O petróleo, ainda hoje, em 2015, se estimava em 5 trilhões de barris de reserva de petróleo. Né? Em 2009, era 1,5 trilhões de barris. Então, é uma quantidade de energia gigantesca que ainda existe para ser explotada. Né? E você vê fontes de geração de petróleo surgindo, né, não convencionais. Por exemplo, águas profundas. Muitas pessoas não sabem, mas águas profundas é considerada uma fonte não convencional. Já representa mais de 10 milhões de barris por dia, mais de 10% da produção mundial de petróleo. Né? E tem outras formas, né? O condensado, que é o líquido associado ao gás natural, o xisto betuminoso, que é o famoso shale oil, né? Que tem mais de 8 trilhões de barris de reserva só nos Estados Unidos. Né? O tight oil, que vem crescendo consideravelmente. Né? E eu falei da Índia. A China, vou dar alguns parâmetros da China, que é um país gigantesco. Em 1993, a China começou a importar petróleo, só em 1993. Né? Só para você ter uma ideia, em 1983, a China produzia 10 mil veículos. Em 90, passou para produzir 42 mil automóveis. E em 2009, 13 milhões de automóveis. Hoje deve estar próximo de 30 milhões de automóveis, a produção de automóveis na China. Né? O consumo de energia na China, de 80 a 2000, multiplicou 4 vezes. Tá? E de 2005 a 2010, 2 vezes. Então, assim, são números gigantescos que reforçam a necessidade, a demanda mundial por fontes diferentes de energia. Né? O gás natural, né? O gás natural,
é esperado mais de 500 bilhões de investimentos até 2030, por exemplo, né? Graças à inovação tecnológica de liquefazer o gás, ou seja, pegar uma molécula de gás, né, e comprimir, você consegue comprimir e ocupar 1.600 vezes menos espaço, isso que permite o gás se tornar uma commodity mundial. Antes, o gás ele só podia ser utilizado localmente. Quando você passou a liquefazer o gás, você passou a ter um recurso que era local para ser um recurso mundial. E o gás passou a ser uma fonte extremamente relevante, alternativa para momentos de escassez, né? Então, assim, eu podia aqui passar 1 hora dando dados, né? Mas o que eu queria dizer é que apostar na energia do futuro como uma energia somente é um risco muito grande, né? Você tem uma série de fatores, né? Tecnologia, custo, regulamentação, opinião pública, riscos operacionais, que eles mudam muito rapidamente, né? Isso faz com que você tenha, em determinados momentos, algumas fontes de energia, né, mais atraentes do que outras. Mas a diversificação é a melhor estratégia, né, para se proteger contra essas incertezas que existem. A realidade é que o gás natural ele vai crescer muito e vai atender os picos de demanda, né, que são imprevisíveis muitas das vezes, né? As energias renováveis elas vão crescer exponencialmente, mas elas ainda não oferecem, né, o que se necessita em termos de demanda de energia mundial, né, de carência de energia, né? O gás do shale, né, ele vai ter um papel fundamental nesse jogo também, né? Então, resumindo, a escolha do combustível ela vai ser baseada em considerações energéticas, mas também a agenda climática ela vai e já está exercendo um papel muito grande. Uhum. Para concluir, Camila, assim, eu queria dizer o seguinte: a gente passa por uma mudança de mapa energético no nosso planeta, ela é necessária, essa agenda ela é muito forte, mas pensando em termos, né, de atender às demandas de uma sociedade, né, que urge, né, acesso à energia por diferentes razões, ela não é suficiente a energia renovável. O gás ele vai ser a energia nas próximas décadas, sim, né, associado com um crescimento constante, né, crescente exponencial das energias sim. alternativas. E as empresas, todas elas, sejam elas de bens e serviços como da Bespetro, como as operadoras, na sua estratégia, todas elas têm um tópico muito forte de transição energética. Como é que nós fazemos, né, para gerar uma energia mais limpa, para fazer com que o nosso portfólio, né, atenda essa demanda de mudança climática, né, mas, ao mesmo tempo, continuemos a suprir uma commodity tão importante, tão relevante para o bem-estar social de todo o planeta. Então, basicamente, seria esses os pontos, Camila. Espero que eu não tenha me excedido aí no tempo. Não, eu queria aproveitar o gancho que você trouxe aí desse mix da matriz, né, e as necessidades de investimento futuros, com a preocupação que deriva dessa busca, né? A gente tem vamos dizer, uma necessidade iminente de, como é que fala, trabalhar com alternativas, né? Justamente para atender população que não tem acesso ou que vive em situações muito diferentes das nossas. E essa busca, muitas vezes sem controle, sem governança, ela leva a uma série de falhas, de fragilidades éticas, né, de corrupção, de suborno, tudo. Aí eu queria até direcionar, ver a Cristina, pegar uma opinião da Cristina, como que você enxerga que o setor pode buscar essa solução, esse mix de energia, esse mix de diferentes recursos, com sustentabilidade, com controle, com gestão, com leis, né, para evitar que você tenha lá na frente, em vez de conseguir atender a população, você acabe prejudicando mais em troca de benefícios próprios ou benefícios individuais, que é o que vem de corrupção. Como é que você acha que o setor trabalha essa questão da anticorrupção nessa busca por mecanismos alternativos? Bom, primeiro, Camila, obrigada pela pergunta. Eu quero só dizer para você o seguinte: é absolutamente importante
que a gente tenha, sim, outras matrizes, como você está dizendo, principalmente em áreas onde o país tem vocação para ter esse tipo de energia. Então, vamos ver, por exemplo, o Nordeste. Então, no Piauí, por exemplo, você tem lá terrenos que são baratos, desérticos, insolação. Então, você tem o quê? Empresas de energia que hoje se instalam lá, levando o desenvolvimento econômico, levando a energia para aquelas populações através da energia solar. Veja aqui no Norte Fluminense, onde nós vamos ter ali energia eólica, no Parque do Açu, gerando ali riqueza, gerando energia. Então, assim, há que se ter o respeito pela regionalidade do país. Tem lugar que você tem gás, tem lugar que você não vai ter gás. Tem lugar que você vai ter térmica a gás na costa, tem lugar que você não vai ter porque vai ser muito caro. Há lugares que você vai ter hidrelétrica e outros você não vai ter mais porque não tem mais hidrelétrica, não tem mais lugares onde nós possamos ter hidrelétricas de tamanho gigantesco como já tivemos. Né? Isso não existe mais no país. E se existe, elas estão tão interiorizadas que você não consegue trazer as linhas para os lugares, para os centros onde se precisa de energia. Então, esse mix é saudável. Então, na nossa matriz, a gente ter todos os tipos de energia possível, isso é absolutamente saudável. E eu concordo com a Dir, aqui no Brasil, há que se respeitar a geração. Nós temos uma produção de gás considerável. Hoje, no pré-sal, nós temos 3 rotas, 3 gasodutos, rota 1, rota 2, rota 3, cuja infraestrutura atende perfeitamente os milhões de metros cúbicos que são gerados e que são escoados para a costa, mas em futuro breve nós vamos precisar de mais investimento, porque daqui a uns 5, 7 anos a gente vai ter gás, mais gás no pré-sal, e a gente vai querer escoar esse gás para a terra para gerar riqueza. Então, como é que eu vejo para que você tenha isso tudo? É a regulação, são as agências que têm que trabalhar. É a ANEEL trabalhando integrada com a ANP. Isso é absolutamente fundamental. Então, é a modernização do mercado de gás, é a modernização do setor elétrico, são as discussões que estão acontecendo no BNDES, as discussões da qual o IBP está participando também, e da sociedade, e a sociedade como um todo, a sociedade organizada, nesses fóruns todos que estão sendo feitos. Então, assim, eu vejo com muito otimismo esse caminho, uma vez que está já se entendendo nesses fóruns todos que todas as energias serão bem-vindas e que essa pluralidade é que vai trazer a riqueza, respeitando regionalmente as vocações do nosso país, esse país gigantesco que tem uma riqueza absurda. E nós não vamos conseguir, no nosso sistema elétrico, depender unicamente de solar e eólica. É impossível, porque há um fator de segurança energética que é dada pela geração de energia que é mais estável, quase como uma bateria, para que você possa atender aqueles momentos, você possa ter aquela base de energia que vai atender. E nos picos, sim, você vai ter, de repente, outras formas de energia que vão poder atender, mas você não pode contar com uma solar ou eólica como base para essa matriz energética, porque ela não vai te dar a continuidade que você precisa. Então, por isso, a nossa matriz é uma matriz, hoje, muito, muito boa, muito limpa, né? Então, nós temos quase 50% da nossa matriz é de energia renovável. E, agora, vamos ainda depender, sim, do gás natural e das nossas termoelétricas, que a hora que fizer sentido econômico de você ter uma molécula de gás que seja barata e competitiva o suficiente para que você tenha energia de térmicas, termoelétricas, na base, competindo com hidrelétrica, isso aí realmente vai ajudar, vai alavancar mais ainda energias renováveis, porque o que alavanca a geração de eólica e solar no país é a energia da base, é você ter uma energia confiável na base. Então, se amanhã a molécula de gás ela ficar barata o suficiente para justificar você ter térmicas na base, isso for competitivo, mais ainda você terá energias alternativas e maior você vai ter, talvez, a riqueza interiorando nesse país. É o sonho e é isso que as regulações estão trabalhando, é isso que a gente está trabalhando no IBP, junto com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Economia, com o BNDES, com as autoridades governamentais, de forma que você tenha isso, boas regulações, um ambiente jurídico saudável e você estimule a competitividade e a sustentabilidade desse setor.
Muito bem, Cristina. Eu gostei muito de ouvir a descrição, a opinião aí de vocês. Concordo muito que os reguladores têm que atuar fortemente nesse controle, nessa orientação, junto com o governo, junto com bancos de fomento, junto com a sociedade de forma geral, para buscar esse mix dentro de um ambiente sustentável, de cultura ética, né, para atender a população que mais precisa. Foi uma conversa muito bacana. Eu queria agradecer a Cristina e o Adir pelas contribuições. Pena que o nosso tempo é tão curtinho, só deu para conversar um pouquinho, mas eu devolvo, então, a Ana a condução dos próximos painéis. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Camila, pela moderação. Agora a gente vai dar início ao nosso segundo painel, Imigração Laboral, uma análise dos processos atuais, sob a mediação da senhora Tatiana Maria Gala Prado, sócia na área de gestão de clientes da Indoc Serviços Especializados. Tatiana, a palavra está com você. Ana Aranha, boa tarde, muito obrigada. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer poder contribuir para essa cartilha, poder mediar esse case de bastante importância prática para a gente, né, que atuamos aí na área. Então, muito obrigado e boa tarde a todos, né? Vamos começar, então, aqui o nosso painel de hoje. É um painel que vai abordar bastante a questão prática dos processos atuais e vamos contar com a presença de 3 autoridades. Então, eu começo inicialmente fazendo a apresentação de cada um. Primeiramente, o doutor André Zaca Furquim, formado em Direito pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista, pós-graduado em Direito Penal e em Segurança Pública. É funcionário de carreira da Polícia Federal, cedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública de 2016 a 2020, para assumir o Departamento de Imigrações da Secretaria Nacional de Justiça. Hoje voltou a atuar na Polícia Federal como coordenador-geral de Polícia de Imigração na Diretoria Executiva. A doutora Ana Paula Santos da Silva, graduada em Estudos Sociais, História e Geografia e pós-graduada em Migrações e Refúgio, Direito, Trabalho, Cidadania e Perspectiva Comparada pela Universidade de Brasília. É coordenadora-geral de Migração Laboral do Conselho Nacional de Imigração. E a doutora Lígia Neves, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas e pós-graduada em Direito Penal. Foi coordenadora-geral de Polícia de Imigração da Diretoria Executiva da Polícia Federal até julho de 2020 e atualmente é diretora do Departamento de Imigrações do Ministério da Justiça. Então, muito obrigado hoje pela presença de vocês. Vamos abordar, então, alguns aspectos normativos, vamos abordar algumas novidades aí que estão por vir nessa área de óleo e gás. Vamos falar um pouquinho dos atendimentos e de estrutura de Polícia Federal, como isso tudo vem sendo preparado, estruturado e enfrentado nesse momento de pandemia. Então, doutora Lígia, agora a senhora está com a palavra. Muito bem-vinda. Bom, agradeço, Tatiana, a apresentação. Em nome dos meus colegas aqui presentes, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de participar de um evento como esse, esclarecendo alguns procedimentos, em especial que os órgãos públicos estão adotando para colaborar com todos no enfrentamento da pandemia. Eu farei apenas algumas palavras introdutórias, em especial para lembrar o contexto, no que diz respeito a aspectos normativos que nós estamos vivendo. Desde março do ano passado, o governo brasileiro vem editando uma série de portarias e de medidas restritivas da entrada de estrangeiros no Brasil e até mais recentemente a imposição de alguns requisitos sanitários para a entrada de viajantes em geral no país por via aérea. Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo desde março do ano passado. Atualmente, nós temos uma portaria em vigor que trata dessas restrições de fronteiras
que é a Portaria 652, de 25 de janeiro, e eu gostaria de ressaltar, né, em relação à situação, inclusive, dos marítimos, né, em especial dos trabalhadores que precisam, mesmo nesse período de pandemia, vir ao Brasil para exercer suas atividades laborais, que desde o primeiro momento, os marítimos, né, e os tripulantes em geral, aéreos e marítimos, eles tiveram um tratamento especial para que pudessem continuar tendo condições de realizar suas atividades no Brasil. Né? Outros, claro, trabalhadores também são contemplados nesses normativos. Os normativos foram sendo aprimorados ao longo do tempo, para que melhor pudessem acomodar todas as situações, especificidades da mão de obra que está aqui conosco no país, nos ajudando a enfrentar essa pandemia, lutando muito bravamente para que as nossas atividades comerciais, empresariais, elas possam continuar sendo executadas com muito sacrifício, com muito alinhamento da parte de todos nós, e eu tenho certeza que todos que estão aqui participando deste evento são representantes desse esforço, né, nacional e internacional para que as atividades que tanto geram empregos no país, tanto geram divisas para a nossa nação, elas possam continuar a ser executadas. Quando a gente fala especificamente dos serviços do Ministério da Justiça relacionados a essas atividades, né, em especial de estrangeiros no país, nós estamos falando tanto de atividades diretamente realizadas no âmbito do Departamento de Imigrações, e aí eu estou aqui com a Ana Paula, que é a coordenadora geral de imigração laboral, e que é responsável por coordenar as atividades que o Ministério da Justiça executa para realizar e analisar as autorizações de residência de cunho laboral em geral. E estamos aqui também, claro, com o Dr. Furquim, né, representando as atividades que a Polícia Federal, ela mais diretamente executa, né, nessa relação com essas atividades, seja no trabalho do controle migratório de nossas fronteiras, seja nos serviços que a Polícia Federal também executa para o registro dos imigrantes no país. Os dois abordarão aspectos peculiares das suas atividades, né, inclusive as adaptações, as evoluções normativas e operacionais que foram necessárias nesse período em especial para dar conta de tantos desafios, tantas restrições e de tanta necessidade de olhar esse cenário cada dia mais dinâmico, cada dia com um fator novo, para que a gente possa atender bem o mercado, a mão de obra que vem nos apoiar aqui no país. Eu gostaria de ressaltar apenas que no âmbito do Ministério da Justiça, em especial da análise das autorizações de residência laborais, no dia 25 de março do ano passado, foi editada uma portaria suspendendo os prazos migratórios, né? Foi uma reação inicial, aquele cenário que era absolutamente novo, né, para todo mundo, mas foi possível já em julho de 2020 retomar, né, esses prazos migratórios no âmbito da Coordenação Geral de Imigração Laboral, e desde então posso assegurar aos senhores que internamente, a partir dos pedidos que são recebidos via internet, os nossos trabalhos continuam, com as adaptações necessárias, com os cuidados, né, que devemos todos ter em relação a aspectos sanitários para a segurança dos servidores, mas como essas autorizações de residência, esses pedidos são recebidos via internet, pelo sistema Migrante Web, nos é possível fazer um trabalho remoto, né, e com muita agilidade. A equipe da CEGIL é muito dedicada, inclusive aos prazos, que são muito exíguos para essa análise. Então, desde julho do ano passado, internamente, nós estamos executando essas análises e depois eu acredito que o doutor Furquim vai abordar mais especificamente como estão os trabalhos de atendimento no âmbito da Polícia Federal. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Eu gostaria apenas, então, de introduzir a fala dos meus colegas para falar desse contexto mais geral de restrição de fronteiras, mas para agradecer imensamente ao público aqui presente.
nós sabemos que é a partir da articulação com os senhores, com as empresas, com o mercado em geral, que as necessidades de adaptação dos nossos procedimentos e da nossa legislação, elas chegam até nós. Então, posso atestar que muito evoluímos desde março do ano passado e, claro, que estaremos sempre à disposição para, conhecendo as necessidades, que a todo momento, claro, se modificam, evoluem, mas a partir desse conhecimento, para colaborar com todos os senhores na superação dos desafios, né, desse momento nosso de pandemia mundial. Tatiana, essas são as minhas palavras. E aí eu não sei se você gostaria de fazer já uma interface com a Ana Paula, ou se eu própria poderia chamá-la. A Ana Paula vai abordar mais especificamente aspectos relacionados à Resolução Normativa 06, né, que disciplina a autorização de residências para fim de trabalho, especialmente em relação aos marítimos, né? Então, ela vai abordar, inclusive, aspectos que foram alterados em outubro do ano passado, com a edição da Resolução Normativa 42. Perfeito, doutora Lígia, muito obrigada pelas palavras. E agora eu passo, então, a palavra para a doutora Ana Paula, que segue aqui no nosso painel. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, né? Agradecer as palavras da doutora Lígia, agradecer ao doutor André Furquim, né, e a todos os organizadores, ao João Marques, né, que fez o convite para nós, e a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. A doutora Lígia já fez um introdutório, né, a CEGIL, apesar de ter os prazos suspensos aí em termos de análise em março, e depois a gente retornou em julho, ela continuou fazendo a análise dos processos, então só a decisão é que a gente não publicava no Diário Oficial, mas as análises elas permaneceram. Logo em seguida, uma das primeiras atividades que tiveram a excepcionalidade garantida pelas portarias de entrada de restrição de estrangeiro foi a atividade marítima, principalmente em questão da substituição dos profissionais, dos tripulantes, outros profissionais também em questão de saúde, tiveram que ter algum tipo de transferência de embarcação. Então, preocupados com isso, o governo brasileiro rapidamente autorizou essa entrada excepcional de marítimos. Posteriormente, eu falo no âmbito da CEGIL, né, de análise da CEGIL. Posteriormente, nós tivemos a autorização de pesquisadores por conta da produção de vacinas e testagem de vacinas, e depois, ainda em excepcionalidade, alguns investidores, porque por conta da pandemia, alguns tiveram que se ausentar do Brasil, e nessa parte de gerência, a gente teve que se organizar para trabalhar essas autorizações de residência também. O levantamento que a gente fez em 2020, obviamente, teve uma diminuição de autorizações de residência em termos gerais, mas a gente viu até um aumento na área de marítimo. A gente está calculando, claro que o nosso relatório oficial, produzido pelo OBMigra, só vai ficar pronto e ser divulgado no meio do ano, mas algumas projeções que a gente já faz em termos de análises já comprovam que a atividade marítima e a atividade de assistência técnica e transferência de tecnologia foi uma atividade que ainda teve um certo crescimento no ano de pandemia. É claro que pelos aspectos que a gente conhece, pela necessidade, né? Necessidade do país. Então, a resolução 06, que é a que trata da entrada de marítimos embarcados, ela é uma resolução muito forte para nós, que é uma resolução que tem uma demanda muito grande, e é uma demanda de mercado, é uma demanda de necessidade do país, de desenvolvimento para o país. Então, a gente trabalha intensamente com ela, inclusive em termos de estudo. O que ocorreu e que, exatamente por conta dessas questões de estudo, em 2019, nós iniciamos pela Câmara Especializada, foi instituído um grupo que fez um reexame da Resolução Normativa 06, assim como a Resolução Normativa 05, que é a que trata especificamente de cruzeiros marítimos, né? Aqui a gente faz essa divisão, porque o público é diferenciado, né? Tanto os de cruzeiro quanto os embarcados, cabotagem, apoio marítimo, é diferente das temporadas.
né? São profissionais diferentes. Muitos profissionais de apoio marítimo são marítimos, com carteira, e outros profissionais de cabotagem já têm a área de pesquisadores, por exemplo. Então, cada segmento tem o seu perfil. Então, analisando essa questão do perfil, nós montamos uma câmara especializada no âmbito do Conselho Nacional de Imigração para avaliar em conjunto com parceiros. Então, nós trabalhamos tanto o Conselho Nacional de Imigração, que tem quadripartite, tem organismos, não só a questão de governo federal, mas também tem a sociedade civil, empregadores, trabalhadores, a academia, e em parceria com eles e o Comando da Marinha do Brasil, que é a autoridade marítima do Brasil, nós começamos uma discussão por uma resolução mais evolutiva, em termos de interpretação e redacional. Tecnicamente, a resolução ela não teve grandes mudanças. O que a gente fez foi melhorar um pouco a redação. Essa é uma resolução que ela vinha desde a resolução 72, anteriormente à resolução 58, e desde o início, quando ela foi elaborada, e muito em parceria com auditores fiscais de trabalho, era na intenção de facilitar a fiscalização, né? Não só a autorização, mas a facilitação da fiscalização. Só que vários textos que vinham desde a resolução 58, depois 72, depois 06, eles não estavam garantindo o cumprimento dessa fiscalização de forma adequada, inclusive questionados pelo Ministério Público do Trabalho. Então, nós fizemos um evento em fevereiro, onde nós convidamos outras entidades, principalmente no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem um sistema portuário forte, e convidamos algumas entidades, sindicatos, até o Ministério Público também participou, a Coordenação Nacional de Fiscalização Portuária, do Ministério da Economia, e a gente foi recepcionando essas sugestões. Depois desse grande debate, chegamos na mudança das resoluções, que na verdade foi alterada tanto a de cruzeiro marítimo quanto a de embarcados. Então, desde então, a gente tem trabalhado em parceria com o Ministério da Economia para definir algumas questões que a gente entende como pontuais de mudança, que a resolução acabou trazendo nesse mundo, né, no mundo jurídico. Ela foi aprovada em julho e só foi publicada em outubro. Então, ela teve um tempo aí que ficou em tramitação no Ministério, inclusive porque em tempos de pandemia a gente tinha que dizer por que a gente tinha que fazer uma alteração de normativa. Mas a alteração de normativa, ela era fundamental. Tinha um decreto que inclusive alterava prazo. O decreto 9.500 alterava o prazo de 90 dias para 180 dias. A gente tinha que fazer essa adequação legislativa. Tinha uma série de nomenclaturas que o Comando da Marinha solicitou que a gente reformulasse na resolução. Por exemplo, a categoria de oficiais e subalternos. Eu confesso a vocês que quando a gente discutiu isso em 2017, a gente retirou essa questão dos subalternos na discussão por entender que havia algum tipo de degradação da profissão, entender que subalternos... Não, mas não é. Aí, conversando com o Comando da Marinha, a gente viu que a Norman ela estabelece que existe a categoria de oficiais e subalternos. Então, eles solicitaram que a gente fizesse essa divisão entre os oficiais, os subalternos e de acordo com as seções, que são as seções de convés, Câmara, Saúde, os que mais a gente tem essa afinidade. E a resolução, ela não estava muito explicando essas questões das câmaras, das seções, das atividades. Então, a gente, com a colaboração do Comando da Marinha, a gente melhorou essas nomenclaturas na resolução. Só que isso gerou algumas dúvidas de interpretação, mesmo assim. Então, a gente elaborou em conjunto com o Ministério da Economia, mas ainda está em tramitação e finalização do documento. Alguns aspectos gerais que a resolução trouxe em termos de novidade e algumas questões de interpretação mesmo.
A ideia é divulgar essa nota técnica, né? Assim como a gente fez agora recentemente uma nota informativa por conta dos aspectos da Polícia Federal, né, em termos de registro e tudo, a gente fez uma nota informativa para dizer que os serviços da CEGIL, eles continuam, né? Se as pessoas têm prazo de renovação, nos procure, porque nós estamos processando as renovações. Nós não paramos, nós continuamos publicando. Esse ano, né, nós temos decidido cerca de 2.000 pedidos por mês. Então, assim, a ideia que a gente o que a gente está percebendo é que a atividade continua, os trabalhos continuam e a gente está vendo até um leve aumento, né, em termos de solicitações. Então, a gente tem que ter essa visão de talvez analisar o contexto. Nós fomos procurados também por algumas entidades com algumas perguntas muito pontuais com relação à resolução. O próprio IBP, a Petrobras, o Sindimar, nós respondemos todos esses questionamentos via ofício. E aí a gente teve a ideia de fazer uma nota maior, né, de trazer esses questionamentos que foram feitos por entidades particulares e prestadores de serviço, enfim, e trazer para a nota. Então, eu não sei, como eu acho que o tempo é curto, eu não imagino que a gente tenha que repassar item a item, mas a mensagem que eu quero deixar, e já para passar a palavra para o doutor Furquim, para não atrelar muito, é que a resolução, ela é uma resolução que não impediu a aplicabilidade, nem impediu as autorizações de residência e o processamento das autorizações de residência. Inclusive, a gente tem recebido até um número muito maior. Acho que em termos de fiscalização, nós também não estamos tendo problemas. Ontem mesmo eu até conversei com o Mauro, que é da Coordenação Nacional de Fiscalização Portuária. Ele disse que tem algumas dúvidas pontuais, mas que a gente vai resolvendo, mas que não está gerando assim grandes autuações de empresa, que eram talvez a maior preocupação que as empresas tinham, né, com relação à questão da autuação, e não está havendo. Então, as empresas estão seguindo a resolução, mesmo com as novas, que algumas pessoas entenderam como as novas interpretações. Eu entendo como a gente, na verdade, uniformizou os procedimentos e clareou os procedimentos. E aí, todo mundo já estava acostumado, quem já estava acostumado foi seguindo o barco. Então, outras questões que perguntaram para a gente com relação à lista de tripulantes, sim, a gente utiliza e sempre vai utilizar a lista de tripulantes que as empresas colocam. A questão da autoridade marítima é a Marinha do Brasil, especificamente a Diretoria de Portos e Costas, que é quem faz os cursos de capacitação, tanto para marítimos brasileiros como estrangeiros. Outro questionamento foi com relação à aplicabilidade das saídas eventuais inferiores a 15 dias. Elas só vão contabilizar caso a pessoa não haja já o enquadramento no setor de cabotagem. Então, a gente tem essa flexibilidade. Oi. Licença, doutora Ana Paula. Meu tempo acabou. Nós gostaríamos de passar esses minutinhos finais ao doutor Furquim, para que ele possa também fazer os apontamentos e conseguir concluir aqui o nosso case. Eu vou só finalizar. Então, assim, nós estamos aqui à disposição, né? A coordenação, quem tiver algum questionamento, tem os canais de comunicação, o João já conhece, acho que as entidades já conhecem a gente. Qualquer dúvida, podem nos procurar. A doutora Lígia está aqui também, provavelmente ela deve estar vendo a apresentação. A gente sabe que a gente está à disposição. Nossos canais são totalmente abertos. A gente atende por agendamento, virtual ou não, por e-mail, por telefone. Então, o que precisar da coordenação em termos de orientação, nós estamos aqui. Muito obrigada, doutora. Passo, então, aqui a palavra agora para o doutor Furquim, para a conclusão assim, do nosso case aqui e encerramento. Obrigada, doutor Furquim. Obrigado, Tatiana. Boa tarde a todos. Bom, gostaria de primeiro agradecer a organização do evento, do Pacto Global, por mais essa oportunidade de conversar com um público tão qualificado,
agradecer também a participação das minhas colegas aí, painelistas, doutora Lígia e doutora Ana Paula, parceiras de primeira ordem. Eu vou fazer o uso do tempo para apresentar alguns esclarecimentos que acredito eu que sejam muito interessantes, ainda mais nessa data que a gente vive, né, nesse período, e até também o foco dado no início aqui do nosso evento, né, dessa questão do compliance, fazer a coisa certa e tudo mais. O que ocorre hoje na imigração no Brasil é que, em razão da pandemia, a Polícia Federal não teve condições de manter o seu nível de atendimento, né? Nível esse que em algumas unidades já havia ali um certo acúmulo de agendamentos, né? Já havia ali um desafio de atender a todos num prazo razoável, num nível de serviço considerado satisfatório. Isso acabou sendo agravado com a pandemia, e acho que os senhores todos sabem, né, evidentemente, do impacto, a gente não precisa ficar aprofundando sobre isso, mas em razão da política de distanciamento social, em razão da interrupção do atendimento por alguns dias, a depender da cidade onde se localiza a unidade da Polícia Federal, a gente foi obrigado, né, o órgão foi obrigado a tomar algumas decisões. Então, eu vou expor algumas delas para que vocês também possam, né, os que não conhecem ainda, os que não sabem, a gente nivela o conhecimento, ou apenas reforça aqui para aqueles que já sabem. Em outubro do ano passado, a Polícia Federal, então, retomou a continuidade da contagem dos prazos migratórios, assim como a doutora Lígia havia mencionado, no âmbito do Departamento de Migrações, houve a retomada dos prazos também na Polícia Federal, aconteceu, e assim que nós retomamos os prazos, a contagem dos prazos, nós estipulamos um prazo de validade dos documentos expedidos no âmbito da Polícia Federal. Então, vocês sabem que, para fins de regularização migratória, a entrega de alguns protocolos, né, para demonstrar que a pessoa procurou a sua regularização, ou até mesmo a entrega de um documento já definitivo. Ambos contam com seus respectivos prazos de validade, tanto um protocolo quanto um documento de identificação do imigrante, né? No caso, aí, a carteira de registração migratória. Esses prazos foram prorrogados, né? Então, lá em outubro, nós prorrogamos para março de 2021. Por que isso? Porque nós reconhecemos que a nossa capacidade operacional, nosso limite de atendimento era muito insuficiente. Nós não tínhamos condições de atender aquelas pessoas cujos prazos estavam vencendo, né? E nós procuramos dar uma veiculação adequada a essa decisão para que todos os entes públicos ou os entes privados, ou seja, que para que nenhum imigrante, não interessa a condição migratória dele, se é um imigrante vulnerável, um imigrante laboral, ele pudesse exercer os seus direitos aqui no Brasil e não ser penalizado por isso. Assim foi feito, e março chegou, e foi um momento, então, de nova reflexão. A Polícia Federal, nesse momento, novamente, debruçado sobre o cenário atual, teve que reconhecer que aquela previsão feita em outubro, infelizmente, não havia se concretizado. O cenário pandêmico, né, a crise sanitária, ao invés dela arrefecê-la, houve uma piora. Então, em março, nas vésperas ali, praticamente, do vencimento, umas semanas antes, houve uma nova portaria, a portaria 21 da nossa diretoria executiva, para que, então, esses prazos desses documentos fossem novamente prorrogados. Agora todos estão válidos até setembro deste ano, tá? Até 15 de setembro. Aproveito a oportunidade de dizer mais uma vez, em todo momento que eu posso, de dizer que este prazo é um prazo baseado num estudo feito ali no mês de março. Considerou-se que até setembro a gente poderia ter já condições de atendimento, mas, eventualmente, se isso não for possível, novamente a Polícia Federal está disposta a uma nova revisão. É evidente que todos aqui querem, e não é diferente na polícia, de que a gente tenha essa condição, né? Porque isso é sinal de que a crise já vai ter diminuído, a gente já vai estar numa rotina beirando a normalidade. Em paralelo a isso, a Coordenação Geral de Polícia de Imigração também adotou uma postura de tolerância a respeito da fiscalização de marítimos, né? Todos sabem, e aí acompanharam também a fala da Ana Paula, que houve uma evolução nos normativos
que disciplinavam a autorização de residência ou emissão de vistos para os marítimos no Brasil, tanto aqueles embarcados em cruzeiros marítimos quanto aqueles embarcados embarcações estrangeiras ou plataformas aqui no Brasil. São as resoluções 5 e 6, respectivamente. Nestes normativos, a gente acabou consolidando o entendimento que já era da Polícia Federal, no sentido de que o marítimo, ao fazer uso da sua facilidade, né, prevista no decreto 9199, de poder ingressar no Brasil sem o visto, a depender do prazo que ele aqui permanece, fazendo então uso da sua carteira de identificação de marítimo, emitida com base em convenção da OIT, nós fizemos ali uma consolidação e entendimento de que apenas os tripulantes identificados com o documento marítimo emitido com base na resolução 185 poderiam se valer dessa facilidade. Ocorre que fomos procurados tanto pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro, por meio da sua delegação lá em Genebra, como pela OIT, e eles nos fizeram um apelo, eles nos fizeram um alerta, eles, olha, existe na comunidade internacional de marítimos uma dificuldade muito grande, em razão da pandemia, de se obter um documento com base na 185. Mesmo aquele país já signatário sofre dificuldades de emissão do documento com base na nova convenção. Então, havia ainda um número significativo de tripulantes daquela nacionalidade ainda com o documento da 108. E depois houve um aprofundamento desse apelo no sentido de que, olha, mesmo existindo essa dificuldade, os países estão sendo sensibilizados para que haja essa facilidade de ingresso no país, até mesmo para portadores de documentos da 108, em que pese o país tenha adotado única e exclusivamente a 185. Bom, eu fiz essas explicações de maneira muito rápida, mas só para dizer que houve publicação de 2 mensagens oficiais circulares aqui pela Coordenação Geral, muito próximas uma da outra. Em dezembro do ano passado, a gente primeiro flexibilizou, aceitando documentos da 108 de países signatários da 185, que tinham dificuldade de emissão do documento em novo formato, e, na sequência, dias depois, a gente acabou ainda publicando uma nova mensagem oficial circular, por meio da qual nós ampliamos, digamos assim, essa flexibilização. Então, hoje, né, até junho deste ano, nós, na Polícia Federal, aceitamos, para fins de facilitação de ingresso, que o marítimo se apresente com um documento, ainda que expedido na resolução 108, na Convenção 108 da OIT. Tá? Novamente, eu repito que a Polícia Federal está atento para o cenário, percebendo, né, que a gente ainda vive uma dificuldade muito grande. Em junho faremos, né, evidentemente que antes de vencido o prazo, uma revisão do prazo dessa tolerância. Tá? Então, a gente já teve um contato do Ministério das Relações Exteriores recentemente, por meio do qual eles nos questionaram até quando que a gente ia tolerar, a gente respondeu, e eu, então, solicitei ao nosso parceiro, no Itamaraty, que provocasse formalmente a Polícia Federal no caso de necessidade da ampliação desse prazo. Bom, em resumo, eu queria transmitir mais essa mensagem de que a Polícia Federal, na fiscalização, agora ela procura ser muito tolerante, e na questão de prazos de documentos, não é nem questão de tolerância, além de ser tolerante e flexível, é também de reconhecer a nossa própria limitação, que a gente não consegue hoje um agendamento na quantidade suficiente para atendimento de todos que estão aqui. E vocês sabem, vocês são das empresas que demandam muito vistos e autorizações de residências dos imigrantes laborais, que existe desde março essa dificuldade de atendimento. Então, a gente tem uma demanda, digamos, reprimida, né, represada, e isto vai ser objeto de uma reação oportuna da Polícia Federal por meio de alguma ação estratégica de mutirões em determinadas unidades em que assim se faça necessário. Tá? Também a gente está atento para isso e busca parceiros, a gente também está com um olhar bem sensível para isso. Com a ajuda da sociedade civil e de organismos internacionais, nós encontrarmos maneiras da gente executar esses mutirões.
Tatiana, esses são os meus recados assim, principais para essa tarde. Eu sei que a gente está com o tempo bem exíguo. Estamos aqui à disposição para responder alguma das perguntas que você quiser selecionar, que forem enviadas. Caso contrário, se vocês entenderem por bem, a gente depois encaminha as respostas por escrito. Fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Perfeito, muito obrigada, doutor Furquim. Considerando aí o prazo, o tempo, né, que nós temos aqui para a conclusão desse painel, eu vou considerar, assim, finalizado esse case, as nossas discussões. Agradeço as explicações, as contribuições de cada um de vocês, foram informações muito importantes para quem está aqui na linha de frente e vive a prática disso. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e por tudo que foi exposto aqui hoje. Com isso, então, eu devolvo a palavra à Ana Aranha e mais uma vez agradeço aí a oportunidade e o convite. Ana, é com você. Obrigada. Muitíssimo obrigada aos nossos convidados. Obrigada, Tatiana, pela moderação. As discussões são tão interessantes, sempre fica um gostinho de quero mais, assim, para as próximas discussões. Mas eu vou, sem demoras, pedir permissão para os nossos participantes e para os nossos convidados, que eu vou mudar, vou começar a falar inglês, porque nós teremos um painel agora na língua inglesa. At this point, we will start the international case, The Impacts of the Pandemic on Global Mobility and Labor Relations, with the mediation of Ms. Suelma Rosa, Director of Governmental Affairs at DAWN and President of IHELGov, Institute of Governmental Relations. I'm going to introduce the speakers for you. Ms. Carolina Rojas Newman, President at HRS Relocation International, LLC. She's a global mobility strategist with approximately 20 years experience in building strong global partnerships and client satisfaction, focused on international expatriate assignments, employment-based immigration processing, employee relations, and business travel tracking. And Mr. Luis Antonio Ferraz Mendes, labor partner at Pinheiro Neto. He joined Pinheiro Neto in 1992 and became a partner in 1998. Currently, he's the head of the labor area at the firm. His legal practice spans across labor advisory and litigation matters, also encompassing negotiations with labor unions and due diligence work, always on the employer's side. So, Ms. Suelma Rosa, now the floor is yours. Thank you so much, Anna. It's such a pleasure to attend this important webinar in my capacity as the president of IHELGov, which is a think tank created in 2014 to debate government affairs, public and private sector interactions in terms of ethics, compliance, but also transparency and responsibility, which brings me to what is the importance of considering the relations, the transparent, ethic, and compliant relations between public and private sectors. Right after the Second World War, when the United Nations was created, the international system was based on the national sovereignty countries, and most of its decision-making was structured around that. But at the 21st century, it's now no longer, I would say, the current stage of the international society and the arrangements we have about global governance. Stakeholders are a major player, company, businesses have a responsibility and have been challenged to join the global issues and the global challenge debates around multiple public goods, public policy agendas. And what used to be at 2000, by the time the Global Compact was founded, or 2004, by the time when the 10th principle of Global Pact was included, and that's related to anti-corruption fight, we had a scenario in which we were pursuing standards on ethic and compliance, but 20 years later,
And certainly in a post-pandemic world, this is not any longer the scenario. The scenario is a global responsibility of businesses. And what does it mean? It means that ethics and compliance ethic and compliance behavior are the basics, the grounds, what it's expected from companies. What we have to add is a transparent dialogue from both sides, from public and private sector, but more than that, a responsible approach to lobby and advocacy. And a responsible approach, it comes along with being capable of first establish a dialogue with multiple stakeholders, and secondly, to understand and frame interests and preferences from companies from a global or societal perspective. It's no longer acceptable that businesses would frame its interests and its preference disregarding context, disregarding society, and disregarding stakeholder dialogue. And why I do bring that to the table as I would like to move along to our core debate today, it's because labor market, it's because global mobility, regardless with this labor mobility or refugees and asylum context, it also requires a responsible frame, considering that the pandemic have imposed a collective battle among countries and stakeholders, have changed the labor relations, and have mostly fast-paced the transformation that society was already in place. I was reading just this weekend an article at The Economist in which they bring the number, which it was really resonated to my personal experience, Carolina and Luis Antonio, in which they say 5% of the labor's time at home office was reality already in this pre-pandemic world. But last year, employees spent somewhere about 6% of their time at working from home. And that has changed dramatically, even the way we name and refer to it. It's not home office anymore, but it's working from home. That's a major change as we perceive those changes and we understand there's a long transformational process ahead to adapt and to consolidate those changes. I'd like to pass to Carolina so she can share some thoughts with us about how does it impact the COVID impacts mobility, global mobility in the US and Latin America, in your perspective, Carolina. Such a pleasure to be here with you. Thank you very much, Zuelma. I completely agree with you in regards of how the immigrants are seen at this moment, how changes have impacted the work from home situation from many countries and many companies. We were seen in the United States as immigrants, like people that were taking things from the US. Nowadays, we have proved that we are giving to the United States. And that's the same thing that has happened all over the world. Immigrants have been the main point that have helped the entire community to get to the point where they feel comfortable within their homes by taking, shipments of food, by being there as nurses, doctors. We are a group of immigrants that are helping each country around the world develop and have a better view of how we can help in the future. So COVID has helped us a ton. And in the United States, for example, things have also changed because we have a new administration
And this administration is looking forward to change a lot of the immigration laws that were established with the previous government. And just today, I received a note that the ban in regarding H-1Bs and L-1 visas, the Presidential Proclamation 152 that was presented during President Trump's ruling is already expired. And that means that H-1Bs, L-1As, corporate immigration visas are going to be available again. So that means that we're open again for business. I don't know how long it would take because, of course, we're now discussing passports for people that have been vaccinated, vaccine passports, but it's a new ruling that is going to change the way corporate immigration is going to come back to the U.S. Of course, illegal immigration is a very big topic here in the U.S., and that's also going to change just because of how green card holders are seen, how the dreamers have been seen, which are the children that were came to the U.S. when they were young and they didn't have any documentation. So all of those matters are going to change in the next 2 to 3 years. And of course, COVID is going to be a thing of the past. And we are definitely moving forward to a different world. There's different ways of seeing this in other countries, like for example, in Europe. At this moment, Europe is in lockdown, basically. Italy is in code red and France is basically shut their country again, or for the first time, because they never really shut completely. So Europe is going to be a little bit longer until they're ready to open their borders again. Asia, it has a little bit better situation, and the United States, I think, is going to be the best winner, just because it's just been announced that by April, by the end of April, everybody's going to be vaccinated, or at least open for vaccination if they want to. So I foresee maybe that the US is going to be one of the first in the Americas region that's going to be opening for business. And we will have to wait for Latin America a little bit longer. Luis, your thoughts? Thank you very much. Well, first of all, I really would like to thanks to João because he's a very good friend and always organizing great webinars like this. So thank you very much to him for the invitation to join all of you. Well, it's impossible to talk about the trends that COVID brought to the world without talking about working from home or working remotely. So here it's clear that we are facing probably, I would say, a new world in which people will not come back to the office in the new normal. I could mention that recently, I think it was in February of this year, the very now consulting company McKinsey issued a report mentioning that companies around the world, about 20 to 25% will keep their workforce working from home, or at least during 3 days a week. It will change completely the way of work as we know today, and especially, of course, thinking and talking as a lawyer, I have to bring some hints or some topics to address the attention, because it's important to mention that in Brazil, we have a specific provision about working remotely, that is called here as telework. And here we have some specific rules in the law mentioning that it's necessary to have some written contract with employees to specify what kind of work will be performed remotely.
a provision about equipment, who will supply, acquisition, maintenance, costs involved with. It's necessary to discuss and to set in a specific contract about that, as soon as to discuss about reimbursements and instructions from companies about health conditions, including how to manage in case of job accidents. But when we had the rising of the pandemic in Brazil in 2020, we had a specific decree, the legislative decree number 6, that declared the state of emergency for the last year. And this decree, the term was up to December 21st. This decree brought a very flexible rules to the companies to implement working from home. So it was very easy to companies like these. In 24 hours was possible to put all the workforce working from home. And all these rules were a little bit considered in a second moment, because it was necessary to protect the employees and to avoid people working in a crowded areas. So it was possible to put everyone working from home just with an email from companies. So there is no discussion about overtime. So it was very clear to proceed. However, this year, facing this new wave, and probably people will have to stay home for more time, we do not have a new decree in which the rules would be flexible again. So it's important, this alert to companies, to take a look in the contracts, in the rules, and especially considering that people probably will be eager to keep these conditions working from home, because they will be together with their families. It will be easier to avoid traffic jam, especially in big cities like São Paulo and Rio. So it's something that we could say it came to stay. And this is a challenge that companies will face, how to deal with. How to deal with trainees and to transmit the culture of companies, how to deal with people transmitting the knowledge, the culture of companies in a Zoom, in a meetings with all the technology. It's possible to do. But we could say that certainly we are facing a challenge and probably better conditions. And of course, we have pros and cons in all sides. But here we could say that probably more engagement, probably clean communication, because we do not have the body language anymore, talking with people in a meeting. We have to be very clear in all communications internally. So here is something that I do not want to extend a lot here, but I would like to mention that employees and employers will have a significant experience changing completely the way that companies and office will be as from now, as soon as we have good news, like Caroline has mentioned from US. We hope we'll have vaccine to all and people will be able to get a new life again, but probably it will not be as it was in the past. Oh, so that's that for was sure, my first thoughts. Thank you so much. That's for sure. No, there's no back into normal. It's only about building a new normal. But actually going to this point, I'd like to make a question to both of you, considering the overall scenario and which scenario I'm coming from. I'm a bit of pessimist on how much we're going to be
able to be affecting fast-pacing the immunization process across the countries in different parts of the globe. We know the least developed countries, but also the countries with small market have been struggling to negotiate access to vaccine and have been fighting for collective solution at multilateral level for what they call equitable access to vaccine. In that regard, and considering this, first, the pandemic is still in place, and we are only going to transit the pandemic context after we have a relevant immunization process across the globe. One, second, different countries, different level of access to vaccine, and that may bring us to what Carolina already has said about an extra requirement for visas and for international mobility in general. Thirdly, what you brought to our attention, Luis, which is, well, there's a new normal that it's upcoming, and this new normal, it's probably not working from home all the time, at least I hope. But it's certainly some sort of a hybrid world in which laborers are going to work more and more from home. Employers have learned that it is effective in many ways. We can deliver results from home, and mostly it's even cheaper. It's cheaper in terms of costs for offices. It's cheaper in terms of infrastructure. I love, don't take me wrong, I love being at home and working from home in my pajamas, only in the top part, you know, getting produced. But also I love people, and I miss so much of this, you know, one-to-one interaction. So I'm hoping for this hybrid world. But considering all that, what the future holds, I mean, what the future brings in short terms, Carolina, in long terms. Yes, in the best case scenario, and trying to be a little bit positive, I hope that when the US has everybody vaccinated, or at least the people that want to be vaccinated already there, and we have the herd immunity, probably the best case scenario will be that they will spread those vaccines to the nearest countries, like to the Americas. So Latin America and the Caribbean, which is very much in need of vaccines, maybe that could be an option, although, you know, I'm being very positive. But in regards of working from home, I would say that the US has a gray area in regards of immigration and working from home. So with the changes that are happening right now in regards of that, maybe will be a possibility for people from all over the world to work from the United States if they have a status, and work for the countries if they're in and out of the country. So, and it could be maybe a global thing where if you're working from your home or your second home, definitely it will be possible for you to not have tax implications or immigration issues when you're doing so. But at this moment, I think anything is in the table, because this has been such a dramatic change that maybe it will be risky to say, okay, this is what's going to happen. But I would hope that the world has seen, you know, the worst part of it, and things are going to get better soon, definitely. Luis? Luis, can you bring to us what are the legal risks related to all this? I mean, what do you need to mitigate in terms of labor legal framework? This is a very interesting question, and very, very challenging too, of course, because it will be necessary to change with certain concepts that we have. Usually, the law always starts from the concept that people are working in a certain place specifically. So when we're talking about a transference of executive, when we're talking about mobility, we always consider that someone is leaving one country to work in another one. So we have to discuss the laws that will be applicable, if the contract will be suspended, or we have to terminate the contract in Brazil, for instance. So it will demand a completely change in this concept, because we will keep people working from home,
but probably working in another country. So the relationship will be with colleagues in the US or in Europe or even in Asia or Australia. So even though we're talking in Latin America, we will face this challenge because people will stay working from their home, but working from different companies of the same group, or will be completely assigned for a while or for some years. So here, the fact that they will stay at home will be very important to companies to have a contract stating that despite of an employee will be working and the boss will be another one in a different country, but the conditions will be those applicable to the companies in Brazil, because the people will stay working from here. But today, we may face a different challenge because we can have people working to a company in Brazil, but due to the pandemic, they decided to go to a farm from the parents in Uruguay, for instance. So here we are facing something that is completely new to lawyers and to lawmakers, because we are facing the Congress, many congressmen presenting proposal to bills to have specific rules about work at home. But in fact, we do not need very tight rules about that. We need much more flexibility. And this is one that you're posing that is a challenge. And my suggestion would be the companies should put everything in a contract and to try to accommodate these new situations that is appearing in order to avoid potential lawsuits. A last word, I would mention just a comment about privacy, because today we have to consider that working from home, we have access to the home of the employee. So cameras and recording meetings. So it's something important to be considered too in these contracts. Thank you very much for this question. Thank you, Suelma. Thank you very much. I would like to thank Suelma for moderating the panel, Carolina and Luis Antonio for the participation. Thank you so much. Unfortunately, we run out of time, so I'm going to stop here. I would like to thank you all once again, and I'm switching back to Portuguese. Bom, já demos o nosso tempo, estamos aqui já quase 2 horas falando sobre migração laboral e compliance. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a parceria com o Indoc, agradecer o João, que praticamente nos ajudou aqui com a organização do evento, agradecer todos os convidados e convidadas que estiveram aqui conosco. Um prazer para a Plataforma de Ação contra a Corrupção ter realizado mais esta publicação em parceria com a Indoc. João, não sei se você quer falar as palavras finais, mas da parte do Pacto Global é só um muito obrigada. Só agradecer o privilégio de podermos trazer conteúdo para a evolução do nosso país. Ele agradece. Com certeza o nosso país precisa. Tá certo, pessoal. Então, declaro o nosso evento encerrado. Muito obrigada pela participação de todos e todas. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Bye, bye. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.